Boa tarde, então, a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Haroldo Levi Neto, diretor técnico da PMEC Brasil. Vou moderar esse nosso encontro de hoje, quando nós teremos aí uma atualização da nossa visão sobre a economia brasileira, influência e as influências globais, além do desempenho das companhias de alguns setores que foram selecionados para esse web encontro. Ele tem 1h30, portanto, a gente tem uma limitação, a gente selecionou alguns segmentos para focar. Levando em conta, então, as divulgações das demonstrações contábeis do encerramento de 2024 e as perspectivas com toda essa turbulência que o mundo enfrenta nesse momento. Portanto, todos nós estamos acompanhando e tentando esmiuçar essas dificuldades e desafios que vêm pela frente. Eu agradeço muito a participação de todos aqui, principalmente os nossos palestrantes, o Álvaro Bandeira, que é o coordenador macro dessa comissão, e o Flávio Conde, coordenador setorial, então, da Comissão de Economia da PMEC Brasil. Eu lembro que as perguntas podem ser colocadas no chat, a gente vai aqui acompanhando, mas também, ao final das duas apresentações, nós vamos abrir para as perguntas, também poderão ser feitas abrindo o microfone e levantando a mão para a gente acompanhar aqui, para facilitar a ordem das coisas, sempre com bastante objetividade. O vídeo desse web encontro vai ser gravado e vai ficar disponível no YouTube da PMEC Brasil e é aberto a todos os interessados. Vocês podem repassar e divulgar. Com isso, então, eu já passo a palavra ao Álvaro Bandeira para suas considerações. Álvaro, por favor. Bom, obrigado, Haroldo. Obrigado por estarmos novamente juntos aqui nesse Encontro PMEC Brasil. Mais um momento muito difícil para o mundo, com o multilateralismo em crise, a economia global sem rumo no momento e, aparentemente, esperando o que possa vir no futuro, de bom ou de ruim, muito mais para o lado ruim, é claro. Eu tenho poucos cabelos ainda, e esses cabelos já são brancos. Com isso, Álvaro, segura um pouco. Só pedir para todos, por favor, fechar os microfones. Gabriel, obrigado. Bom, eu tenho poucos cabelos e cabelos são brancos já. Já vi muitas crises acontecendo desde o início dos anos 70, no início do ano 70, quando eu comecei em mercado de capitais. Passei por diversas crises, crise da Rússia, crise da Argentina, crise dos países asiáticos, crise no Brasil também. Depois a gente passou pela crise do setor imobiliário já em 2008, passamos pela pandemia e agora temos essa barafunda que foi feita. Mas eu nunca tinha visto uma crise patrocinada pelo presidente da maior economia do planeta. Elas sempre vieram ou do sistema financeiro ou de alguns problemas da própria economia, mas nunca uma crise patrocinada pelo presidente dos Estados Unidos. Eu passei por essas crises todas, mas essa crise me parece um pouco diferente. Ela quer dar uma nova ordem ao mundo, mas pena que isso vai, para meu ver, significar um passo atrás nas conquistas feitas até aqui de multilateralismo, de globalização, de transferência de tecnologia, enfim. Apesar disso, eu, durante já algum tempo, venho falando, venho citando como importante a disputa de hegemonia tecnológica. Eu acho que esse é o principal dado que corre no mundo hoje. E essa hegemonia tecnológica, claro, entre os Estados Unidos e a China, que parece, a meu ver, também inevitável que a China possa ser alçada a maior economia do mundo dentro de poucos anos. Eu, particularmente, até consigo entender a postura do presidente Trump de querer resgatar a reindustrialização da América, garantir emprego para os americanos, mas isso, para mim, significa dizer
que o diagnóstico pode, eventualmente, até estar certo, mas o remédio eu entendo como completamente errado pelo que está sendo feito nesse momento pelo governo americano. Dessa vez, eu sou obrigado a concordar com o presidente Lula, que disse há poucas semanas atrás, há poucos dias atrás, que as medidas de Trump não devem dar certo. Bom, eu temo bastante pela economia global nos próximos anos. Se já não bastassem as guerras, todos os conflitos que nós temos, todos os problemas que o mundo atravessa, com países altamente endividados, tanto problemas no âmbito político, no âmbito econômico e principalmente no âmbito social. A dicotomia entre direita e esquerda, tudo isso atrapalha um pouco um mundo mais globalizado e um mundo em crescimento. Bom, eu só espero que não façam comigo o que faziam na Idade Média, quando o mensageiro do rei vinha e trazia uma notícia ruim e logo em seguida ele era sacrificado. Então, não me sacrifiquem, por favor. Aparentemente, Trump e alguns dos membros da sua equipe parecem estar se divertindo. Na verdade, o que a gente sente todos os dias é uma certa hipocrisia e parece que eles estão assando marshmallow na beira do vulcão, enquanto o mundo fervilha e os ativos sofrem enorme desvalorização. Nós temos visto isso nas últimas 2, 3 semanas seguidamente. Bom, independente de algumas variações que possam existir, eu enxergo duas vertentes básicas a serem elencadas aqui. A primeira delas, eu diria que Trump pode estar blefando, colocando um monte de bodes na sala para depois negociar com eventual vantagens com países e com empresas. A segunda hipótese é que vai levar a ferro e fogo essa situação, o que, pelos últimos contatos, pelas últimas notícias, não parece ser uma postura a ser levada a fogo. Mas a primeira vertente, vamos ficar na dependência de negociações intricadas, de negociações demoradas individualmente, e o multilateralismo, por conta disso, vai indo para o espaço. A vertente que seria levar a ferro e fogo nos leva a crer que vamos ter que esperar quais serão as respostas das principais nações, dos blocos que possam vir a ser formados ou dos blocos já formados de países. Nesse ponto, é engraçado até eu dizer que cabe citar uma imponderável negociação entre a China, Japão, Coreia do Sul, que até então era praticamente impossível de acontecer, mas que pode ter a adesão de outros países asiáticos, o Vietnã, por exemplo, a Malásia, a Indonésia, e isso vai complicar um pouco mais essas negociações. Do ponto de vista da maior economia do mundo, eu penso que fazer uma guinada de 180 graus demanda muito tempo. É quase como um transatlântico fazendo essa guinada de 180 graus. Os Estados Unidos, lá atrás, fizeram uma opção de não produzir bens e serviços de baixo valor agregado, que fossem matérias-primas e produtos poluidores do ambiente, com pouca tecnologia embarcada. E claramente deixaram isso para o que eles chamam hoje, chamaram de quintal, né? O quintal da América Latina e vizinhos e também alguns países, outros países emergentes. Bom, ao que parece, Trump agora quer ressuscitar a siderurgia, a mineração, a indústria automotiva americana, que foi destruída, quase, eu diria, né? E outros segmentos, além de não dar importância a todas as mudanças climáticas, saiu de algumas alianças importantes no que diz respeito ao clima, e isso tudo traz mais turbulência ao mundo em que a gente está vivendo. Ocorre que isso, como eu disse, demanda tempo,
e Donald Trump tem eleições regionais no meio do seu mandato. E, além disso, a composição, se nada der certo, ou se pouca coisa der certo no que ele ambiciona, né, ele pode perder a posição de ter majoritário na Câmara, no Senado e na Suprema Corte. E isso vai complicar a vida dele nos próximos 2 anos de seu mandato. Se a economia não andar bem até lá, tudo indica, e eu penso dessa forma, que já vamos ter inflação maior, desemprego maior, e, eventualmente, já se fala com alguma insistência em alguma recessão na economia americana, se bem que os indicadores atuais ainda mostram uma situação bastante tranquila e um PIB crescendo lá por volta de 2%. Mas será complicado esse projeto da América para os americanos e a riqueza que Trump fica falando insistentemente nos seus discursos. Só para citar, agora mesmo, no dia 11 de abril, Trump voltou a recuar, excluindo celulares, chips, computadores do tarifaço, e isso poderia e deveria também acontecer com semicondutores e máquinas para tal, o que a gente chama de embalagem, que é o que a TSMC, que é a maior produtora de chips do mundo, está fazendo, e foi anunciado, inclusive, com a NVIDIA e com a Google. Mas isso tudo faz com que a gente tenha que botar um pé atrás e não se tira da indústria o papel para a produção, não se tira do papel uma indústria em menos de 3 anos, né? E principalmente quando a gente está falando de alta tecnologia, altíssima tecnologia e inteligência artificial. Bom, o projeto original de Trump está em constante modificação, a gente está vendo todo dia mudança. Agora são os fármacos e os semicondutores também que eles estão estudando para botar ou não botar tarifaços em cima, o que acaba inviabilizando e tornando muito falha qualquer estimativa de futuro da economia global. Mas eu penso que uma coisa, para mim, pelo menos, está muito certa, não sei se vocês vão concordar, alguns males já foram irremediavelmente feitos. Trump trouxe a incerteza sobre a abertura econômica americana, afetando diretamente a moeda dólar, que é planetária até hoje como reserva de valor. Os treasuries também como investimentos seguros e uma democracia que até então era tida quase como exemplar. Esse, para mim, parece ser o ponto-chave, o ponto mais importante desse quadro danoso, e isso eu acho que não tem mais volta. Quer dizer, todos os países, todos os investidores vão repensar essa situação de dólar forte, de treasuries, de democracia, de abertura econômica americana. E isso eu acho que é muito ruim para o futuro da economia global. Bom, eu penso que o mundo econômico e os investidores vão se preparar para isso ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, e o eixo de negociação pode ir mudando lentamente, buscando segurança em outros grupos de países, buscando segurança em lideranças, seguranças comerciais, seguranças políticas. Outras moedas, como o euro, pode ganhar maior dimensão com o passar do tempo, que era uma coisa que eu também não acreditava muito. Dizia, o euro vai crescer, e eu dizia, não, mas o dólar ainda tem uma vida longa e tal. Mas agora eu acho que essas coisas aceleram muito, como acelera também aquela discussão que até pode ter motivado um pouco mais o Trump, foi falada para os BRICS, de uma moeda para negociação comum entre os membros do BRIC, fortalecendo também, eventualmente, a União Europeia e outros grupos asiáticos formados, sem falar nos problemas que podem advir com o financiamento deste americano pelos treasuries.
E a gente assistiu no final da semana passada, e nessa semana já, novas mudanças no que diz respeito aos treasuries, algumas vendas precipitadas de títulos americanos. E eu gostaria de lembrar que, nesse ponto, a China tem reservas estratégicas de 3,5 trilhões de dólares, e uma boa parte desses recursos estão investidos nos Estados Unidos e financiando o déficit americano. Portanto, teria que se olhar com muito cuidado para esse tipo de coisa, porque a gente pode ter também, nos títulos de renda fixa, distúrbios maiores, e isso acaba comprometendo também o sistema financeiro. Bom, na minha visão, o Trump superdimensionou a influência americana com medidas muito duras e, com isso, acabou forçando, eu diria, a busca por novos caminhos, caminhos alternativos, que serão formatados, como eu disse, nos próximos tempos. 2025, para mim, a economia global já vinha mostrando alguma desaceleração. Vocês me ouvem bem? Eu não sei se mudou alguma coisa aqui na minha tela, não sei se vocês me Sim, ouvem. perfeito, perfeito. Tá ok, Ok? Álvaro. Eu acho que novos caminhos serão formatados nos próximos tempos, com certeza. 2025, eu já tinha uma expectativa, e acho que o mundo trabalhava com uma expectativa de desaceleração no PIB global, também muito em função da China, que também não passa exatamente tão bem por tudo isso. E essas conotações negativas, para mim, só pioram um pouco mais. O crescimento global deve cair mais um pouco. A inflação, no meu modo de ver, pode se tornar genericamente resiliente e até, em alguns casos, subir um pouco mais. E essa é uma visão, inclusive, trazida por alguns dirigentes regionais do FED. E, claro, o desemprego voltando a piorar. Outra expectativa de alguns dirigentes regionais do FED. Poder de consumo menor para a população de uma forma geral, para as famílias, e juros reais ainda mantidos altos ou até tendo que ser elevados em alguns casos. Além disso, com a mudança dos eixos, para mim, investimentos inicialmente vão se tornar menores e alguns até podem ser abortados por conta de não só de uma desaceleração maior do PIB, como também de toda incerteza que está regendo o momento atual. Fluxo de comércio migrando lentamente para novas regiões e países, investidores buscando maior segurança em outros ativos, e, eventualmente, planejamentos de crescimento por conta das empresas e de aceleração de países, retardando um pouco ou alongando um pouco mais. Eu não sou absolutamente pessimista com esse quadro, porque eu acredito muito do que parte do que está sendo anunciado vai acabar tendo uma reviravolta e voltando atrás. Não só pela possibilidade dos amigos bilionários do presidente Trump pressionarem, e são donos e são CEOs de empresas importantíssimas nos Estados Unidos e no mundo, e pela sociedade americana, e além das pressões de países e organismos multilaterais, principalmente da OMC, que deve entrar no circuito já já, mas o meu medo é que alguma coisa disso tudo vai acabar ficando. Falando um pouco de Brasil, trazendo o Brasil para essa discussão, antes de tudo, eu diria que é bom a gente entender que não somos uma ilha e, claro, vamos ser afetados por tudo isso, independente das declarações do governo de que podemos ser beneficiados. Eu penso que essa é uma postura onde todos perdem. Não existem vencedores nesse quadro que, pelo menos, eu estou desenhando. Não sei se todos concordam com esse quadro. E acho que só existem perdedores, sim.
E aí me lembro daquela frase da ex-presidenta, dizendo que nem todos vão perder, nem todos vão ganhar, mas todos vão acabar perdendo, ou algo parecido com isso, mas enfim. Eu acho que é um jogo de perde-perde, não é um jogo de perde e eventualmente alguém ganha. Eu me preocupo muito, falando de Brasil, com o populismo exacerbado do governo, com medidas de cunho, eu diria, eminentemente eleitoreiras. Todas as mudanças, todas as reformas que foram feitas com um cunho eleitoreiro e de curto prazo, com estímulos ao consumo, com estímulos ao créditos, como programa pé de meia, uso de fundo de garantia para crédito consignado de seletista, com taxas ainda bastante elevadas e para famílias que estão bastante endividadas, e antecipação de 13º para aposentados. Agora, em abril, tem uma parcela, e no mês de maio tem outra parcela, vão injetar 73 bilhões de reais na economia, tudo para manter uma perspectiva mais eleitoreira. Enquanto isso, o déficit do INSS só vai fazer crescer com o envelhecimento da população. Forçada de barras para cima do Banco Central. O Trump também tentou isso nos Estados Unidos, mas aqui soa mais fácil até essa forçada de barra. Mas eu diria que a gente já está fora da meta de inflação há pelo menos pouco mais de 3 anos, e provavelmente vamos ficar fora da meta em 2025. Certamente vamos ficar fora da meta em 2025 e provavelmente em 2026 também. Também me preocupa preços administrados, sendo administrados com causa eleitoreira, exemplo, a bandeira tarifária de energia, exemplo, redução das contas de energia, enfim, boa parte dos precatórios fora do orçamento e também do arcabouço. Lembrando que, em termos de precatório, 2025 terão que ser pagos 102 bilhões de reais, dos quais 44 bilhões fora do arcabouço fiscal, e 2026, 115 bilhões, com acho que aproximadamente 55 bilhões fora do orçamento fiscal. E isso me leva a crer que 2027 o arcabouço fiscal pode ser implodido e, portanto, com uma vida muito curta. Eu diria que a gente tem ainda o efeito maquiagem e me preocupo muito, mas muito mesmo, com o déficit primário. E, além do déficit primário, o endividamento público. Esse pode começar a beirar, já está perto, mas pode beirar 80% do PIB, o que é e soa muito alto para um país emergente como o Brasil, que deveria estar trabalhando ali nos 65%, 70% no máximo do PIB de nível de endividamento e crescente. Esse talvez seja a pior vertente. Orçamento fechados por receitas, eu diria, não recorrentes. Vamos ter que correr atrás de receitas, né? E não por corte de despesas. O Brasil não tem a embocadura de fazer cortes de despesas, como fez, por exemplo, Obama nos Estados Unidos e como fizeram outros presidentes. Tudo isso me mostra que ainda não conseguimos nos livrar daqueles erros, daqueles vícios do passado. Aliás, falando de vícios do passado, alguns programas velhos que não deram certo no passado foram magicamente acionados como salvação, como eu diria e lembro, a depreciação acelerada de equipamentos. Se vocês são tão velhos ou leem história, vão ver que o Brasil já fez isso em determinada época, e o que entrou no Brasil foi um monte de máquina velha para fazer depreciação acelerada e não exatamente investimentos em plantas novas ou investimento em maquinário sofisticado.
E uma coisa que me choca muito, vocês, é uma pergunta que eu deixo em aberto. Vocês já repararam como não se fala em estímulos à produtividade nesse país? Ou se fala muito pouco quando o Brasil tem uma produtividade, exceto no setor agrícola, que ainda disputa produtividade boa, uma produtividade, principalmente no setor industrial, muito baixa, e deveríamos estar falando isso como uma pedra de toque da economia brasileira. Pois bem, eu acho que eu poderia me alongar ainda muito mais sobre o pouco zelo de tentar acertar uma economia brasileira, tentar se acertar definitivamente. Os transtornos causados por Trump só fazem agregar mais incerteza à nossa economia e ao nosso país, que foi muito sacrificado em todos esses últimos anos, todas essas últimas gestões, principalmente usando o Congresso Nacional. Põe sacrifício nisso, né, gente? Bom, vamos sim, acho eu, ser afetados pelas tarifas impostas pelo Trump, se forem vigorar, ou se forem vigorar em uma outra dimensão, mas ainda assim vigorando. Os 10% impostos ao Brasil não é barato, não sai barato, e aqui nós temos posados de bons moços, tentando negociar, e sem, eu diria, talvez o mais grave, sem preparar cenários alternativos se essas negociações eventualmente não derem certo. É possível até que alguns setores no Brasil possam ganhar, principalmente na área agrícola. A soja é um produto que pode se dar bem nesse conjunto de medidas. Itens de vestuário, minerais, mas vamos sofrer concorrência de outros países em aço, em alumínio, em autopeças, enfim, em várias outras situações. Eu estava pensando o que eu ia falar aqui e estava com pena do Flávio, que vem agora falar de empresas, de setores e resultados futuros, que começa a sair já do primeiro trimestre, mas no primeiro trimestre ainda mostrando alguma fortaleza, mas que tende, no meu modo de ver, não sei se o Flávio vai concordar, a desacelerar nos próximos trimestres. Bom, eu gostaria que a Fabiana botasse um quadro de indicadores que eu tenho preparado. Fabiana, por favor. Eu não consigo ler o quadro daqui, mas eu tenho uma cola aqui no papel, porque eu estou falando do meu celular, e no celular fica tudo muito pequenininho, mas exceto, por exemplo, o PIB, que a gente ainda estima que, com todas essas medidas do governo para estimular consumo, para estimular o crédito, ainda possa ficar ali na casa dos 2% em 2025, 2, 2,1, não, provavelmente não os 2,5% que o governo fala, ou até mais do que isso. A taxa de desemprego, as estatísticas, no meu modo de ver, não me seduzem. Muito emprego sem vínculo, muita confusão na área trabalhista, muito emprego de baixa remuneração, mas, de qualquer forma, o desemprego ficando aí na casa final em 7%. IPCA, eu acho que está mais ou menos dado, vai ficar ali nos 5,80%, 6% e tal. A Selic tem alguma divergência, se a economia desacelerar muito, pode ser que no segundo semestre a gente tenha uma Selic já mostrando algum potencial de queda, mas antes disso, eu acho que ela ainda vai bater lá próximo dos 15%, 14,75%. Mas o que eu queria deixar nessa tabela para vocês é que, como a gente atualiza todo mês, e como a gente está vendo esses indicadores, como a gente está vendo os indicadores de atividade PMI, como a gente está vendo os indicadores da indústria, como a gente está vendo os indicadores de serviço, a tendência, desde o mês de janeiro, tem sido de piorar um pouco esses indicadores. Então,
É, eu penso que a gente ainda vai trabalhar com essa vertente negativa durante um bom tempo, até que a gente tenha uma melhor definição do que vai acontecer com a economia global ou que as incertezas comecem a serem retiradas. Eu aproveito o momento também para agradecer o convite com vocês, me coloco à disposição para perguntas, e eu gostaria de encerrar com uma homenagem a um autor que eu gosto muito e que faleceu essa semana, Mário Vargas Llosa, de 89 anos, e deixou uma frase que eu acho que repercute um pouco na minha cabeça de tudo que eu falei aqui. É fácil saber o que queremos dizer, o que é difícil é dizê-lo. Mas eu acho que eu consegui dizer o que eu pensava e estou aberto a ouvir críticas. Muito obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Lembrando que a gente discutiu também essas premissas, enfim, tudo isso que o Álvaro colocou dentro da comissão. E, enfim, acho que a maioria está de acordo em geral. A única coisa que talvez alguns achem que estão um pouco fora do que o mercado está mostrando é a taxa de juros, que a gente pode achar que vai fechar 15, alguns até mais, e nós estamos aqui falando numa tendência de alta que está aí, né, que o Álvaro mostrou claramente, mas uma possibilidade de mudar. Então, essa fica no ar depois, se vocês quiserem discutir um pouco mais esse assunto. Já até apareceu aqui, ó, hoje a Selic está 14,25, mas tudo bem. Muito bom. Eu Mas segui. eu acho que tem mais um aumento, né? Então, vamos lá. De qualquer maneira, passar então para o Flávio, que vai colocar alguns dos setores e tentar dar um pouco de luz aí, né? Apesar de que o final do túnel está tão longe que não sei se dá para ver a luz, hein, Flávio? Vamos lá. Está Está sem sem som, áudio, Flávio. Flávio. Pronto. Estão me ouvindo? Agora sim. Ouvi bem? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite do Haroldo e da comissão para fazer essa apresentação. Eu vou pedir para a Fabiana colocar os slides que eu preparei. E qual que é a ideia inicial dessa minha participação? É comentar o resultado das empresas no último trimestre. Ocorre que, infelizmente, ainda as empresas têm 90 dias para publicar o resultado do quarto trimestre do ano. Eu acho isso um absurdo, com todo o respeito aos auditores e a quem trabalha em empresa. Eu acho que as empresas deviam divulgar o trimestral em um mês e o anual em um mês e meio. 90 dias eu acho um absurdo. Eu sempre lembro da Coca-Cola, que divulga o resultado em 5 dias. Então, tem algum descompasso aí que eu não entendo. Então, o que eu vou falar do quarto trimestre é bem distante, até porque já acabou o primeiro trimestre, mas eu também coloquei uma parte do Trump. Eu vou focar mais nas empresas de commodities para deixar o negócio menos defasado e mais atual, ok? Pode andar, por favor, Fabiana. Mais uma. Eu vou falar primeiro no setor de petróleo, eu vou focar Petrobras, Prio e Brava, mais uma. Pronto. Aí a gente tem o resultado do quarto trimestre, que foi um resultado com queda na receita de todas as empresas, por um motivo óbvio. O petróleo estava cerca de 10 a 15% mais alto no quarto trimestre de 23, em dólar, versus o quarto trimestre de 24. Isso daí impactou todas, inclusive a Prio, que tem seus números em dólar, enquanto a Petrobras e Bravas, os números são em reais. Com isso, com essa queda de receita, a margem caiu em todas elas, 5 pontos na Petrobras, 7 na Prio e 2 na Brava, e o EBITDA também caiu
bastante em todas elas. O resultado financeiro, no caso da Petrobras, que impactou bastante, e ela acabou tendo um prejuízo contábil que vai ser boa parte revertido no primeiro trimestre, porque como a gente teve um dólar que fechou a 6,19 no quarto trimestre e agora no primeiro trimestre fechou aí em torno de 5,80, vai ter o contrário. A Petrobras vai ter um resultado financeiro muito alto e apenas contábil, e vai ter um lucro contábil também muito alto e também contábil. A Prio e a Brava, eu espero para o primeiro trimestre resultados bem melhores. Elas foram. Você passa para a próxima página, por favor. Então, o que aconteceu? A gente vê aí na linha de produção, a Prio produziu 80 mil barris por dia no quarto trimestre de 24 e produziu no primeiro trimestre 109 mil. Então, a Prio fatalmente vai ter um grande crescimento de receita e, portanto, todas as linhas abaixo, EBITDA e lucro, vão crescer. A mesma coisa a Brava. O quarto trimestre foi o pior trimestre dos últimos 2 anos dela, porque ficou parado os campos de Papa-Terra e Atlanta, e eles voltaram a operar agora durante o primeiro trimestre. E vão operar mais ainda durante o ano. Por isso que vocês veem que é o que interessa mais 2025 versus o que foi o trimestre 24, a gente vê um pequeno crescimento da Petrobras, obviamente, porque já é uma empresa madura, não tem como ficar crescendo 15, 20, mas na Prio você tem um crescimento muito forte também na Brava. Então, mesmo com essa queda do petróleo, que por enquanto está estacionado aí nos 64, 65 dólares, o que realmente vale para a Prio e para a Brava é crescimento de produção e controle de custo de extração, o famoso lifting cost, porque, obviamente, elas não têm controle sobre o preço do petróleo. Então, eu vejo um ano muito positivo para a Prio e para a Bravo, se correr tudo bem, tudo que elas estão fazendo. A Prio, no novo campo de Wahoo, que deve produzir o primeiro óleo no quarto trimestre deste ano, e a Brava, que está com vários investimentos que vão fazer a produção subir ao longo do ano. Como eu já disse, já subiu no primeiro trimestre, isso daí é animador. Preço do petróleo, eu coloquei o preço que elas estavam esperando. O primeiro preço é o preço que a companhia esperava durante 2025, e o preço e o valor em seguida é o quanto foi o preço de realização em dólar do petróleo no quarto trimestre. Então, a expectativa, portanto, delas é maior do que está hoje o preço do petróleo. Bom, dado as projeções de mercado, ou melhor, dados os últimos 12 meses de resultado, a gente tem a Petrobras com EV/EBITDA abaixo de 3,7, Prio 5,2 e 7,3 para a Brava. No caso de Prio e Brava, conforme elas vão aumentar a produção, esse ano o resultado deve melhorar e no ano que vem mais ainda. Então, esse EV/EBITDA das duas não pode ser visto como um fator negativo. Na Petrobras, a gente já tem ela estabilizada aí entre 3,5 e 4 vezes EBITDA, como uma companhia madura, e ela paga um dividend yield realmente sensacional. 25% de EV/EBITDA é muita coisa, considerando a cotação que estava dia 14 ontem. 7,93 ela pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Ela tem um preço-alvo
médio pela brinvesting.com de R$ 47, que dá um bom potencial de valorização. Mas a gente sabe, né, como analistas muito calejados, que preço-alvo é quase um sonho, que você acha que a empresa, se tudo correr bem, vai dar, né? E é muito difícil alguém ou algum sell-side ter preço-alvo muito baixo, né? Bom, na Prio não tem dividendo e tem um preço-alvo de 60, mas esses preços-alvos, eu acredito. Vinícius tá pegando, fechar aí, por favor. Esse preço-alvo da Prio, eu acredito que é um preço-alvo calculado bem antes do petróleo ir de 75 para US$ 65, e o pessoal não vai ajustar, quer dizer, o petróleo precisa voltar para acontecer isso daí. Mesma coisa na Brava, então esse potencial de valorização mostra que, se realmente melhorar o mercado de petróleo e voltar para os US$ 75, aí sim, essa possibilidade, mais o crescimento de produção e, portanto, de receita e EBITDA, aí sim elas podem rumar nessa direção. Próxima página, por favor, Fabiana. Aqui eu fiz para as empresas uma página que eu mostro o último mês de cotação das empresas e o que aconteceu antes do tarifaço e depois do tarifaço. O tarifaço do Trump foi no dia 2 de abril, no fim do pregão. Então, eu pego o maior preço que o Ibovespa, ou a empresa, teve nesse último mês, qual foi o menor, quanto ela está agora, para quanto que ela poderia ir. O melhor preço do Ibovespa foi 27 de março, já tinha bastante, todo mundo já sabia que dia 2 de abril já era anunciado o tarifaço, então o mercado já começou a vender um pouco. Chegou a 123 mil pontos, dia 8 de abril, caiu 10 mil pontos, agora já está, quando eu peguei esse gráfico, estava 129.400, tem ainda um espaço aí para crescer, caso o Trump se acerte com a China. Minha expectativa do Trump com a China é que ele crie vários grupos de trabalho para olhar cada setor e produto, qual é uma tarifa razoável. Não pode ser tudo 10, nem tudo 40. Tem que olhar setor por setor, já que a China seria o maior déficit da balança comercial dos Estados Unidos. Se não me engano, 250, em torno de 250 bilhões de dólares em relação a 1 bilhão e 200 que eles tiveram de déficit 1 trilhão e 200 no ano passado. Próxima página, Fabi. Aqui a gente vê a Petrobras, como que ela reagiu antes do tarifaço, no máximo, e o quanto ela já caiu, e a gente vê um bom potencial de valorização, 18%, se ela for sair do preço que estava hoje de manhã para o preço de antes do tarifaço. Mas, para isso, eu coloco aí, o Brent tem que voltar, obviamente, para US$ 75, até para o ministro de Minas e Energia não vingar com a ideia dele de reduzir o preço de gasolina e diesel. Próxima página. Prio, a mesma coisa, para voltar para os R$ 40, o preço do Brent tem que voltar para os 75, e isso só vai acontecer a hora que a China, que os Estados Unidos se acertar com a China. Próximo slide. Brava, a mesma coisa, com potencial ainda maior. Ela estava R$ 23 dia 1 de abril, foi até lá os 16,40, hoje está 17,34. Tem aí o maior upside, provavelmente, da nossa amostra de empresas. Próximo slide. Mais um. Resultado das mineradoras, mesma história
das petrolíferas caíram porque o preço do minério caiu no período. E aí sofreu, os números da Vale estão em dólar, os números da CSN Mineração estão em reais, e a gente vê aí as duas sofrendo bastante na receita. Aí não tem jeito, a receita caindo em torno de 22%, você vai ter todos os números piorando para baixo, e aí a gente entende bem por que que as ações, por que que a Vale hoje negocia muito mais entre 50 e 58 reais do que anteriormente, há um ano e meio atrás, quando negociava entre 60 e 68 reais. Próxima página. Aqui, crescimento de produção é pouca coisa, que a gente deve esperar para o preço para a produção da Vale e da CSN Mineração. O preço do minério é tão diferente na CSN do que na Vale, porque a qualidade do minério de ferro da CSN é bem inferior e a Vale tem investido muito na produção de um minério de alta qualidade. Então, enquanto o preço de realização médio da Vale foi $95 em 2024, o preço médio da CSN Mineração foi $57. EV/EBITDA da Vale mais atraente do que CSN Mineração, o que pode sugerir aí ou a CSN Mineração um pouco mais cara do que Vale, ou a Vale subindo um pouco. Dividend yield da Vale e da CSN muito bons, CSN principalmente, porque ela precisa abastecer a sua holding controladora, a CSN, o grupo siderúrgico, então, e que tem uma dívida muito alta, precisa usar boa parte desses dividendos para arcar com a dívida. Potencial de valorização da Vale é de 34%, também BR Invest, R$ 73 é o preço-alvo médio, e na CSN Mineração tem um número menor de analistas cobrindo, e o número deles é 5,50, indicando que a ação poderia estar cara. Próximo slide. A Vale, o que aconteceu ela durante o tarifaço foi de 58 para 49, já voltou bem para 53,81 e só vai voltar. Desculpe, aqui saiu 67 a $97. Eu apertei o número errado aqui. Ela só volta para os 58 reais em 15 se o minério de ferro voltar para os $107, que era o que estava antes do tarifaço. Agora está 97, não vai subir até 58 se o minério não subir. O minério só sobe se a China se acertar com os Estados Unidos. De outra forma, ele vai continuar nesses 97. Mais uma, Fabi. Semin caiu aí 13%, de 6,40 para 5,43, já recuperou um pouco, está 6,1, para voltar para o preço anterior, tem um upside muito aí pequenininho, o que sugere que ela não está num nível interessante agora. Mais um slide. A turma de siderurgia, agora os Minas e Gerdau, tinha uma expectativa boa de crescimento de receita para. Tipo aquele sorvete gigantão, você lembra que eu comprei? Um segundo. Tem uma expectativa. Eduardo, se você puder fechar o microfone, por favor. Pois não. Vai, Flávio. Flávio, você Passa está... mais barulho. Alô, desculpa. Vamos lá. A Uzi Minas tinha uma expectativa de resultado melhores no quarto trimestre,
o crescimento ficou aquém do esperado, era esperado um crescimento de receita em torno de 7 a 8%, teve uma queda de 4%, e, e com isso jogou para baixo o EBITDA dela, e resultado financeiro foi prejudicado por conta de endividamento e correção de contrato em dólar. A Gerdau veio com resultado, um bom crescimento, melhorou a margem dela, a operação dela americana ainda tem margens baixas, mas esses 25% de taxa de tarifa de importação de aço deve ajudar bastante a Gerdau, porque 40% do aço produzido pelo grupo é produzido nos Estados Unidos. Então, ela tem uma boa chance de melhora de resultado. E aqui dentro, tanto o Gerdau como os Minas estão sendo bem vocais, pedindo para o governo barrar efetivamente o aço chinês. O aço chinês, há 4 anos atrás, era cerca de 4% do total do aço consumido no Brasil. O aço importado era 4%, e hoje o aço importado é 18% de todo o consumo de aço no Brasil, sendo que 70% vem da China. E mesmo o governo tendo criado aquela cota no ano passado, a cota de 2023, paga só 9 a 12% de imposto, de tarifa de importação. O que for acima da cota paga-se entre 18% e 20%. Isso não foi suficiente para diminuir o estrago do aço chinês no Brasil. Eles conseguem entrar por várias maneiras, inclusive, segundo algumas fontes do mercado, eles conseguem, inclusive, entrar com determinado tipo de aço que tem tarifa menor, escrevendo que é um outro tipo de aço. Ele traz um aço de tarifa alta e diz na alfândega que é um outro tipo de aço. Como não tem especialista em aço, né? Mas eu já ouvi depoimentos de gente que vende aço para a construção civil no interior, falando que a pessoa ficou até preocupada, porque se você apertar muito o aço, ele esfarela no teu dedo. Então, paciência, quem quer comprar aço para construir uma casa, um aço que é 50% mais barato. De toda forma, está prejudicando muito a indústria siderúrgica brasileira, e com essas tarifas do Trump, de 25%, a indústria siderúrgica teme que o chinês venha com muito aço para o Brasil, mais do que já estava vindo. Então, isso é uma preocupação importante. Próximo slide, por favor. As duas empresas são negociadas a um preço, a um EV/EBITDA bem atraente, 4,3 a Uzi Minas, 3,5 a Gerdau. As duas estão negociando em torno de 20% abaixo da sua média histórica. As duas pagam um dividendo razoável, né? Nada muito significativo, em torno de 5%, e as duas têm um upside interessante. Agora, esse upside é tudo calculado antes das tarifas do Trump. Então, os analistas vão ter que ver o que vai acontecer no primeiro trimestre e no segundo trimestre para entender qual que é o impacto real das tarifas do Trump. Próximo slide. O que aconteceu com a Uzi Minas, que é o 14%, tem 8% ainda para subir para o pico, mas só se o Trump reduzir o imposto de importação. Por enquanto, de tudo que ele tem colocado de tarifa, a única que ele não indicou que pode
recuar um pouco de aço e alumínio, infelizmente, para os Minas e para a Gerdau e para a CSN. Próximo slide. Gerdau caiu 20%, tem ainda um upside de 16% para voltar no preço normal. Eu acho que a Gerdau foi exageradamente penalizada, porque se entrar menos aço nos Estados Unidos, a Gerdau vai ter condição de aumentar o preço internamente e melhorar aquela margem horrível que ela tem nos Estados Unidos. Acho que ela está com uma margem EBITDA de 5%, que é muito baixo. Então, essa daí, para mim, das que tem risco, é uma das mais atraentes. Pode passar, por favor? Papéis, mais um. Papéis celulose, um super resultado, principalmente na Suzano e em seguida na Klabin. Foi o melhor resultado da Suzano da história dela. Esquece lucro líquido e resultado financeiro, porque tudo isso é a variação cambial sendo ajustada, não tem nenhum efeito caixa, e o resultado foi muito bom, e ainda a Gerdau tem a vantagem que nesse resultado não tem ainda todo o impacto da produção que foi iniciada em julho da unidade de Ribas do Rio Pardo, eu acho que é o nome, no Mato Grosso do Sul, que está aumentando aí a capacidade dela de produção de celulose em 2.250.000 toneladas. Então, a Suzano para mim, uma que vai muito bem, foi muito bem em 2024, principalmente no quarto trimestre. A Klabin também foi bem e tem projetos de crescimento. A Irani, que é a menorzinha, né? E melhorou o resultado, mas nada assim de encher os olhos. Próximo slide. Fabi. Boa. Aqui eu mostro a projeção de crescimento de Suzano e Klabin de produção. Então, 21% na celulose da Klabin, 20% no papel da Klabin, na celulose da Klabin, 14%, nos papéis ondulados e embalagens da Klabin, 12%. Irani não tem projeção de crescimento. EV/EBITDA razoavelmente baixo para Suzano, 5,8, em torno de 15 a 20% menor do que a média histórica, e esse é o EBITDA de 2024. Se você pegar o resultado projetado para 2025, esse EBITDA é menor ainda. No caso da Klabin, ela tem um EBITDA muito alto, porque as pessoas estão acreditando que tanto o projeto Puma 1 como o Puma 2 vão trazer mais produção e mais receita e estão pagando na frente. Das três, a melhor em dividendos é a Irani, mas ela não tem crescimento, e a mais fraca é a Suzano. Preço-alvo, dezembro de 2025, as três estão num nível muito parecido e, surpreendentemente, as três não subiram pós as tarifas do Trump, basicamente com medo. Pode mudar de slide, por favor? Basicamente com medo da China. A China é responsável por 42% do consumo global de celulose no mundo. Portanto, se a China vai ser muito afetada e iria ter uma queda no crescimento dela, isso de alguma maneira, ia bater no consumo de celulose e até de papel, e a Suzano ia ser prejudicada. Daí a queda dela, uma queda contida de 10% e um potencial de valorização de 8%. A próxima. Klabin, a mesma coisa, só que a Klabin pesa muito menos
a parte de celulose, a Klabin é 20% celulose, a Suzano é quase 80%, mas acaba batendo porque as pessoas não gostam de parar para fazer tanta conta em torno da Klabin e da Suzano. Então, as duas acabam andando de uma maneira muito parecida. A próxima, Irani. Não, Irani, aí é interno, não tem nada de China, e a Irani tem lá seus resultados um pouco mais fracos, e ela é uma small cap, e o pessoal não dá muita bola para ela. Agora, a última turma, que é a turma de seguros, eu escolhi um setor para a gente não ficar chorando só quem caiu. Esse é o setor que está muito resiliente em relação e muito favorecido pela situação de juros altos, e juros altos favorece demais o setor porque o caixa dessas seguradoras é muito alto, e esse caixa muito alto dos prêmios menos os sinistros pagos permitem elas serem muito favorecidas com uma Selic de 14,25 e não, por exemplo, 10,5 ou 10,25. Resultado das empresas no quarto trimestre, muito forte o da Caixa, porque o seguro prestamista cresce junto com a indústria da construção civil. Então, a Caixa tem 50% dos empréstimos, dos financiamentos imobiliários, e assim que você assina, você ganha o pagamento de um seguro prestamista, e a Caixa nada de braçada e vai fazendo sua receita. O crescimento da Caixa de Seguridade também foi muito bom na última linha, no lucro líquido, 22%, um baita no crescimento, e a destaque também para Porto Seguro, que vem melhorando seu resultado consideravelmente, e também é muito favorecida por conta dos juros altos. Vamos passar para a página seguinte. Pronto. Aqui eu já vou direto no PL das empresas. O PL das três próximos, com exceção de Caixa Seguridade. Eu acho que o pessoal está precificando um pouco a mais do que deveriam, com otimismo em relação ao que pode acontecer com o crescimento do lucro dela. E a gente vê aí a biosseguridade a Porto num nível aí 25% abaixo das duas, tanto são boas pagadoras de dividendos, tanto o banco, a BB Seguridade como a Caixa Seguridade, tem uma perspectiva de potencial de valorização mais tímida, e isso é fácil entender, como o preço-alvo é um preço-alvo mais realista e as empresas têm um risco menor de execução, o mercado vai se aproximando mais rapidamente e procura ficar muito perto do preço-alvo. As duas ações, as três, na verdade, são pouco especulativas, são empresas de investidores, empresas de quem gosta de receber dividendo, e a pessoa não fica tradando por causa de 50 centavos para cima ou para baixo. Compra e esquece. Quando alguma dessas ações tem uma enfraquecida por conta de cenário externo, acaba indo lá e comprando mais. Último slide. Aqui eu vou mostrar rapidinho. O BB Seguridade se deu muito bem no tarifaço, porque Porto Seguro, Caixa Seguridade também, no slide seguinte. Ela caiu só um pouquinho, porque justamente há um mês atrás, dia 19 de março,
que eu peguei, que o gráfico pegou o período, foi o dia do follow-on secundário, quando a Caixa Banco vendeu 1,2 bilhão em ações a 14,75. Aí, é lógico, deixou satisfeito muito investidor, e aí, nos dias seguintes, não tinha toda a demanda, houve um enfraquecimento, chegou lá perto dos 15 e pouco, mas já voltou. E o último é a Porto Seguro, que também foi bem no período, não caiu como as commodities, of course, e está muito bem, e obviamente vai ter bons resultados, na minha opinião. Das três, é a que mais vai se favorecer desses juros altos, porque a parte do resultado financeiro conta aí com, dependendo do trimestre, entre 35% e 45% do resultado do lucro líquido. Então, com juros muito altos, todo aquele caixa da Porto vai ser favorecido, e ela deve ser uma das empresas que não, ao contrário da maioria das empresas do Brasil, que devem ter resultados mais modestos no primeiro tri, no segundo, essa vai ter uma bela defesa, porque ela deve continuar com bons resultados. É isso, agradeço a todos pela paciência de me ouvir falando. Obrigado, Flávio. Realmente é uma pincelada aí, muitas mudanças também, os setores. Então, tem algumas dúvidas. Eu incentivo vocês a colocarem aí as perguntas, mas aqueles que eventualmente quiserem fazer ao vivo, desde que de forma bem direta e sintética, a gente vai abrir. Eu queria pedir a Fabiana, que está nos dando suporte, quer tirar uma foto. Então, se vocês puderem pôr o rostinho aqui, e ainda ela pede que seja sorrindo, por favor, tirar uma foto aí, pessoal. Vamos aparecer aí. Quem mais? Dá o tempo aí do pessoal acordar, Fabiana. Está faltando o meu amigo Paulo de Sá. Então, estão entrando. Vamos lá. Mais um ou dois, vai. Fechar essa tela, gente. Coragem. Entendeu? André Belo, meu amigo, um abraço para você, investidor. Tudo bem? Já deu? Os Só um outros estão minutinho, por inibidos. favor, porque são duas telas. Vai ter que Ah, vou tá. printar as Então, duas. tá. Só um minutinho, tá? Tem Segura o gente aí. sorriso aí. É aquela foto, né? Olha lá o X. Esse é a diferença da gente não fazer ao vivo, né? Só um minutinho, Haroldo, só um minutinho. Vamos lá, segurem aí. Pronto. Conseguiu? Obrigado, pessoal. Aqueles que estavam meio sonados, podem voltar. Aqueles que não estão e que querem continuar, temos aberto aqui o seguinte: nós vamos ter, então, a possibilidade de indagar aos nossos dois palestrantes sobre a parte macro, sobre a parte setorial, dúvidas que vocês tiverem, e se quiserem levantar a mão aqui para fazer uma pergunta. Como eu não estou vendo nada por enquanto, vou fazer uma pergunta aqui para o Álvaro. Álvaro, você podia dar uma ideia qual seria a saída para baixar a inflação que não seja subindo juros? Essa é a pergunta mais fácil, cortando gastos. Não, eu estou falando daquilo que é possível. O Brasil não faz há muito tempo, eu acho que nunca fez, enfim. Mas eu acho que é muito fácil, é cortar gastos. Cortar gastos e ser mais eficiente, ser mais produtivo nos investimentos de governo. Nenhuma outra alternativa no momento, né? A forma clássica é você dar um choque de juros. Sim. É.
talvez menos política invadindo a economia, né? Mas isso não tem jeito, né? Quer dizer, o sistema brasileiro você tem que governar com o Congresso. E o Congresso a gente conhece bem, sabe bem como é que ele funciona, né? Então, não tem muito jeito. Aí vai o orçamento, aparece um monte de. Mesmo que você faça um orçamento austero, manda para o Congresso, vem um monte de penduricalho, vem um monte de jabuti em cima da árvore, enfim. Então, não adianta. Aí você quer controlar alguns outros gastos, não tem como, tem o lobby da indústria para folha de pagamento, aí não tem muito jeito, quer dizer. Na verdade, o governo, o executivo hoje pode muito pouco. E como todo mundo tem pretensões eleitorais, como todo mundo tem pretensão de duplicar mandato, e esse talvez tenha sido o grande erro do Fernando Henrique na época, na verdade, fica todo mundo à mercê do Congresso, à mercê dos penduricalhos, dos achaques, dos lobbies, de não sei quem, não, e o Brasil não anda. Agora é o exemplo típico, quer dizer, a gente está pegando receitas que não são resilientes, trazendo para dentro para justificar um orçamento. E vai acontecer nos próximos anos a mesma coisa. É. Tem uma pergunta aqui do Carlos Herrera, o Flávio. Quais as empresas você destacaria como as que potencialmente poderiam ser mais beneficiadas no cenário tarifácio do Trump, ou pelo menos as que poderiam ser mais defensivas ou menos sensíveis a esses efeitos? Ou setores específicos que você recomendaria olhar? Eu acho que, como beneficiados, é o setor agrícola, e eu colocaria, em primeiro lugar, a SLC Agrícola, que das empresas de capital aberto é a que mais produz soja. A soja, os Estados Unidos é o principal fornecedor de soja para a China, e a China já vem comprando. Teve 2 milhões de toneladas extras que foram compradas na semana passada. Não quer dizer que necessariamente vai ser comprado da SLC, mas eu acredito que mesmo com o Trump querendo voltar atrás, ele perdeu, como o Álvaro falou, a credibilidade. Então, a China vai olhar para os produtores de soja lá do Kentucky, de Iowa, onde ela compra, e vai falar: bom, eu acho melhor eu me garantir com os brasileiros e não com eles. E aí pode ter não só aumento de preço, mas principalmente aumento de quantidade vendida, que é muito mais importante, porque a quantidade vai ficando todo ano e você vai investir. Então, em primeiro lugar, a SLC. Segundo lugar, a Boa Safra, a soja 3, que é o grande fornecedor. 88% da receita da soja 3 vem de semente modificada para soja, por isso que ela tem o código soja 3, para lembrar que para onde vai a semente. A soja 3 está muito barata, ela está em torno de 10,50. Ela chegou a R$ 18 há um ano atrás. Ela teve um resultado fraco no terceiro e quarto trimestre por conta de adiamento que teve de plantio. Na época teve, alguns estados tiveram seca e tal. Então, eu acho que a soja 3 é também uma grande vencedora. Uma terceira vencedora seria a Kepler Weber. A gente está previsto 328 milhões de toneladas de grãos nesta safra, e a gente falta 118 milhões para ser armazenado. Só tem armazenagem para 2 terços, o outro 1 terço não tem. A armazenagem é uma coisa cara, mas o governo tem, dentro do Plano Safra, tem um negócio chamado PCA, Plano de Construção e Armazenagem.
Esse plano de construção e armazenagem, ele está sendo agora de 9 bilhões de reais, já foram liberados 7 bilhões e 800, e é um plano muito bom, porque o governo empresta por 15 anos para você comprar suas soluções de armazenagem. Você tem 3 anos de carência e 12 para pagar, porque é caro. Tudo aquilo que a Kepler e concorrentes fazem é uma coisa cara e você precisa ter tamanho. Por isso que tanta cooperativa é cliente, porque os individuais não têm, então a cooperativa faz a parte de armazenagem, e esse número de 9 bilhões, segundo a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, tinha que ser de 15 bilhões. Então, se o governo realmente quer tentar baixar preço de alimento, uma das coisas, além do financiamento de custeio de plantio, é o de armazenagem. Ô, Seria. Flávio, Oi. e proteínas não é um caso semelhante nesse enfoque? Proteína Então, animal? sim, depois dessas três, eu acho que proteína animal é importante. Eu acho que também a China vai perder a confiança que ela tinha na compra de carne bovina e também de aves e suínos dos Estados Unidos e vai olhar mais para o Brasil. Tem uma empresa, seguindo a pergunta do Carlos Herrera, obrigado pela pergunta, Carlos. A gente tem aí a BIF3, a Minerva, que acabou tendo que fazer uma dívida muito grande para comprar 16 plantas industriais da Marfrig aqui no Brasil de carne bovina, e era o grande exportador das empresas de capital aberto de proteínas, de carne bovina para a China. Eu acho que ela pode ser muito favorecida e a ação está no chão. É outra ação que está junto com Soja 3, a Boa Safra, e junto com a Kepler, as três empresas estão com preços muito atrativos. E eu acho que eles podem ser favorecidos, sim, porque é muito bom, né? Essa questão de carne, de proteína, também de soja, uma vez que você aprovou todas as condições fitossanitárias do país e das empresas, é só pedir que eles mandam. Não tem assim tecnologia tal que nem. Então eu acho que a agricultura e a agropecuária vai ser o grande setor vencedor dessa guerra tarifária do Trump com a China. Obrigado, Flávio. Só para emendar nessa, depois tem uma outra para o Álvaro, mas nas seguradoras, principalmente pensando nessa parte agro, não teve, e você não vê nenhum grande problema por conta de consequências do clima, principalmente na BB Seguridade. Então, ótima pergunta. Eu estava muito receoso com o balanço do terceiro e quarto trimestre da BB Seguridade, porque no terceiro trimestre o Banco do Brasil fez PDD para a área agrícola de 1 bi 100 e fez 800 milhões no quarto trimestre também para a área agrícola, e pode fazer agora no primeiro tri ainda mais uns 500 milhões. Ou seja, ele vai perder esse dinheiro que está sendo provisionado. E eu estava receoso que o mesmo acontecesse na BB Seguridade, porque quando ele faz o financiamento, na hora entra a BB Seguridade vendendo o seguro. E, para minha surpresa, não veio nada
de, de perda na biosseguridade, nem no terceiro TRI, nem no quarto. Então, eu estou acreditando que não vai ter mais. Eu vou contar para vocês, eu também tive muita surpresa com o Banrisul. Eu achava que o segundo trimestre do Banrisul viria números estranhos, e não vieram nenhum. Eu acho que eles fizeram o que o Itaú e o Bradesco e o Santander fizeram no segundo trimestre de 20, na pandemia, no Fique em Casa. Eu lembro que o Itaú ligava para clientes e falava: vem cá, você tem tanto para vencer, você não quer alongar? Ou seja, ele sabia que algumas pessoas podiam ter isso daí. Então, eu gostaria tô pondo a minha surpresa que não teve nada. E emendando no assunto de bancos, eu queria contar para todo mundo, para vocês procurarem no YouTube, mas tem duas pessoas falando no YouTube que o Banco do Brasil tem um prejuízo bilionário, que ele está escondendo o resultado, que não é analista CNPI, tá? Não é analista CNPI, e falando que o Banco do Brasil está escondendo perda, que tem coisa de 150 bilhões que ele perdeu com programas. Por favor, deem uma olhada. Eu acho que procura, não é analista CNPI, ele fala, prejuízo bilionário do Banco do Brasil está sendo escondido. Então, um cliente me mandou hoje de manhã e falou: você está sabendo disso? Eu fui obrigado a procurar no YouTube, porque eu não sou tanto de YouTube. E vi lá duas pessoas, e olha, 430 mil pessoas no canal tem, quer dizer, tem muita gente olhando. É um perigo. É, Vamos lá, ó. Tenho duas questões aqui, Álvaro, para a gente fechar. Uma ainda é do Carlos Herrera, sobre se as medidas do Trump fazem você ter algum déjà vu, mesmo que seja muito distante em termos de história econômica, duas potências brigando pela hegemonia, aplicando tarifas. E a outra aqui, já vou passar para você também, se com esse possível aumento de importação de alimentos para a China, né? Da China, na verdade, né? É isso. Não pode pressionar a inflação doméstica. Esse é do Kleber Taroy. Não, aí cabe, começando pela importação, cabe ao governo organizar como é que a coisa acontece, né? Se o preço de mercado for compatível para exportar para a China e você não puser algum freio, não tiver algum estoque regulador de alguma coisa, você vai ter problema mexendo com a inflação. Mas eu diria que o dólar também vai ajudar a ajustar tudo isso no que diz respeito ao mercado internacional. E a outra pergunta, se eu tenho algum déjà vu da coisa. A história mostra que lá na crise de 1929 se colocaram tarifas e as tarifas deram erradas também. Agora, é o tal negócio, o Trump é absolutamente imponderável, né? Ele, da mesma forma que ele fala uma coisa hoje, amanhã ele pode dizer com a maior tranquilidade e fazer outra coisa diferente. Ou bota o cara nos eixos, ou a gente vai continuar assim. Na passagem dele anterior pela presidência americana, eu vi alguns comentários muito importantes que eram mais ou menos o seguinte: a economia nos Estados Unidos não está na primeira página do jornal, que é coisa diferente daqui. Então, o Trump fala as coisas que ele quiser falar e a gente vai trabalhando aqui e vai fazendo negócio por aqui. Então, eu acho que nesse momento o Trump está aparecendo demais.
Ele precisa parar de aparecer, precisa aparecer o Bessent, precisa aparecer os outros executivos dele. O Elon Musk também já escondeu um pouquinho mais, porque estava aparecendo bastante. Então, eu acho que precisa acalmar, precisa acabar com a incerteza, porque todo dia a gente amanhece com uma novidade nessa área. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer para os mercados, porque os mercados vão acabar precificando errado, vão acabar precificando com nervosismo, os mercados vão ceder, vão cair e, eventualmente, mais para frente, você pode ter uma retomada, porque hoje tem tributação de 145%, ou de 125%, ou de 10%, ou de 34%, enfim, tanto faz, mas você precisa trabalhar com números que sejam fair, que sejam para continuar a funcionar pelo menos durante um tempo. Não mudar todo dia, aí dá 90 dias, tira 90 dias. Não, a gente botou 90 dias, mas pode ser menos e tal, não sei o quê. Tá uma coisa de doido. Quer dizer, nesse momento, você fazer alguma previsão, tanto para nós economistas, para investidores, para empresários e para o próprio governo fazerem previsões, fica um negócio absolutamente maluco. O Álvaro, as suas últimas palavras, depois vou passar para o Flávio com uma última pergunta aqui e também para encerrar. Qual é o seu último recado, Álvaro? Meu último recado deveria ser para o Trump. Seja mais calmo, fique mais calmo, estude melhor com seus secretários o que fazer e não mude todo dia. Esse eu acho que é a receita para você acalmar e o mercado acalmar muito mais. Os mercados, né? Porque afeta todos os segmentos do mercado. Afeta ouro, afeta Bitcoin, afeta ações, afeta treasuries, afeta tudo. Então, fique mais calmo e estude melhor o que fazer. Pensei que você fosse falar só para rezar, porque o negócio está feio. Mas rezar eu rezo todo dia, isso já não é novidade. Não tá dando resultado no momento. Vamos lá, Flávio, é o seguinte, tem uma pergunta da Cleide Rodrigues. Primeiro, ela está agradecendo aí a apresentação. Considerando a possibilidade de uma eventual reversão nas tarifas por parte do governo Trump, que todo dia a gente ouve e vai para lá e para cá, você acredita que investir nas empresas mencionadas, SLC, Boa Safra, Clever e Minerva, com base apenas nesse evento específico, pode representar um risco elevado? Ou, na sua visão, trata-se de uma tese de que se sustenta independentemente desse fator pontual, com fundamentos sólidos no médio e longo prazo? É E depois exatamente, dá o seu fechamento, por favor. é exatamente isso, Cleide, obrigado pela pergunta, é exatamente isso. Eh, Essas empresas têm fundamentos sólidos e mesmo sem a briga entre Trump e China, elas têm um futuro muito bom pela frente e estavam com preços deprimidos. Então, mesmo que, na hipótese que eles fiquem best friend forever e volte tudo ao normal, que o Álvaro já colocou bem que não deve acontecer, continua sendo empresas muito atraentes. E eu poderia complementar, dentro da sua pergunta, quais empresas seriam muito beneficiadas caso tudo volte ao anterior. Seria justamente o pessoal de papel, o pessoal de celulose, o pessoal de siderurgia, de mineração e de petróleo. Muito bom. Então, pessoal, só para lembrar o seguinte, eu queria Posso dar convidar... uma última palavra, que nem a do Claro. Álvaro? Fala aí. Então, eu vou falar sobre a parte de política, nada a ver com economia e empresas. Eu acho que o Brasil precisa, em 2026, um Milei sem costeleta e sem ir contra as minorias e a diversidade, porque os gastos, pelo que eu aprendo com o Álvaro, com o Ricardo, os gastos são tão elevados, que vai precisar um Milei e falar, olha, vamos cortar tudo e não tem papo, não, eu não quero que o Congresso venha aqui
me perturbar, vai ter que cortar. Então, é essa a minha esperança aí, ia cair inflação, ia cair juros, ia voltar investimentos e a gente ia ter 8 anos pela frente sensacionais, mas por enquanto não apareceu um Milei, apesar de todo mundo aqui na reunião, cada um imaginar quem poderia ser esse Milei. Essa é a última palavra. Ok. Ó, só antes de fechar, só queria convidar para aqueles que ainda não recebem o nosso boletim técnico da APIMEC Brasil, que sai semanalmente aí, pode entrar no portal da APIMEC Brasil, acessar lá newsletter, boletim técnico e se inscrever, e também divulgar a outros que querem, é completamente aberto. Queria agradecer muito ao Álvaro Bandeira, ao Flávio Conde pelas apresentações, comentários aí, e as visões, né, que a gente tem discutido na nossa Comissão de Economia da PMEC Brasil. Agradeço muito a participação de todos vocês que estão conosco aí, a Fabiana, que nos dá suporte aí constante nos nossos eventos. Também queria lembrar o seguinte, que aqueles que querem uma declaração de participação para efeito de educação profissional continuada, tem 2 créditos pela PMEC Brasil. É só enviar um e-mail para apimecbrasil@apimecbrasil.com.br. Peço até que a Fabiana coloque isso no chat, Fabiana, para o pessoal, para lembrar para aqueles que querem. Lembrar também que o vídeo então vai estar à disposição, qualquer um que quiser pode assistir no YouTube da APIMEC Brasil, e pedir que vocês participem depois da avaliação que vão receber via e-mail, inclusive dando acesso também às apresentações do Álvaro e do Flávio. Então, fica aqui o agradecimento, aguardamos vocês, a ideia é a gente estar fazendo pelo menos trimestral e também talvez um programa de um seminário maior, envolvendo, inclusive, assuntos ligados também a macro, aos setores, que é, por exemplo, a reforma tributária, que está aí, nós também temos uma comissão específica sobre isso, então vamos encaixando as coisas. Então, gente, muito obrigado, até a próxima. Abraço. Até a próxima. Obrigado, Haroldo, obrigado a todo mundo. Um abraço a todos. Abraço, Álvaro. Tchau, tchau.